Caso Wallace, integrantes de suposta organização criminosa começam a ser julgados na capital. O júri popular de Rafael Souza, o ex-soldado da PM conhecido como Moa, e do motorista Mário Rubens da Silva acontece 5 anos após a morte de um traficante. O Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional contesta projeto da Prefeitura de Manaus, que prevê a construção de um shopping popular no centro da capital. Estudantes comemoram recesso escolar e motoristas do trânsito mais livre na capital. Festival Folclórico de Parintins já movimenta a ilha de Pinambarana. Às vésperas do festival, a festa é para os visitantes. Essas e outras notícias agora no Band Cidade. Olá, muito boa tarde. Já dura quase 9 horas um dos julgamentos mais aguardados no Amazonas, o do caso Wallace, como ficou conhecido. No banco dos réus estão Rafael Souza, acusado de uma série de crimes na cidade, Moacir Costa, o Moa e o motorista Mário Rubens da Silva. Todos são acusados pela morte de um traficante há 5 anos. Rafael, filho do ex-deputado Wallace Souza, foi o primeiro a depor na manhã de hoje. Do lado de fora, muitas pessoas esperavam o início do julgamento, o mais aguardado dos últimos anos no Amazonas. Antes dos depoimentos, a juíza do caso explicou como o julgamento seria conduzido. E após o sorteio dos jurados, iniciou a escuta das testemunhas, testemunhas de acusação, testemunhas de defesa, e em seguida houve os réus. Depois de ouvir os réus, eu pretendo suspender para o almoço. E após o almoço iniciar os debates. O plenário ficou lotado para acompanhar os depoimentos de Rafael Souza, Moacir Costa, também conhecido como Moa, e Mário Rubens, todos réus. 7 pessoas, funcionárias públicas, foram anunciadas para fazer parte do júri popular. O primeiro a depor foi Rafael Souza. Ele voltou a afirmar que as acusações contra ele, o pai, Wallace Souza, e a equipe que fazia parte do programa policial Canal Livre começaram por causa de uma briga política entre o ex-deputado estadual e chefes das polícias militar e civil que na época estavam no poder. Rafael Souza parecia tranquilo e respondeu todas as perguntas feitas pela presidente do plenário, pelos advogados de defesa e pelo promotor de justiça. Em um dos momentos, a juíza Eline Paixão usou a frase de um bilhete escrito por Wallace Souza e entregue a Rafael, que dizia que pai e filho deveriam dar o troco. Questionado do que se tratava, Rafael disse que o pai estaria se referindo a conquistar os eleitores e derrotar os opositores políticos. No depoimento, que demorou mais de 2 horas, Rafael Souza negou qualquer envolvimento com o tráfico de drogas e com a morte do traficante Cleomir Bernardino. Mas pessoas próximas à família Souza afirmaram que Rafael estava no dia do assassinato no local, o dia 15 de janeiro de 2007. Outros pontos que podem pesar contra Rafael Souza são depoimentos em relação ao veículo usado no dia do crime. De acordo com Rafael, ele nunca alugou nenhum veículo da empresa Alfa Veículos, localizada na Praça 14. Mas o dono da empresa, Pablo Silva, e amigos de Rafael disseram que o réu fez a locação do veículo, um Fiat Uno, o mesmo apontado pela Justiça como usado no dia do crime. Mas o depoimento de Pablo Silva também foi marcado por contradições. O empresário confirmou que alugava veículos para Wallace Souza e, ao mesmo tempo, disse não ter certeza sobre o controle dos aluguéis dos veículos depois que a empresa dele foi assaltada no mesmo ano do crime. Não há no processo nada, absolutamente nada, que prove que Rafael efetuou disparos contra esta vítima. Segundo denúncias, Rafael Souza teria disparado 14 vezes contra o traficante Cleomir Bernardino, também conhecido como Caçula. No depoimento, ele negou a autoria dos disparos e também disse não ser o dono das armas encontradas no veículo pela polícia.
A mãe de Rafael acompanhou de perto o depoimento do filho e disse estar confiante. Eu só espero que o Rafael seja julgado pelo Rafael, não por ser filho de Wallace, ser sobrinho de A, B ou C. Isso aí é só o meu filho, Rafael, uma pessoa inocente. Rafael Souza é apontado como integrante de uma facção criminosa, responsável pela morte de pelo menos 10 pessoas na capital. Ele já cumpre pena há 3 anos por tráfico de drogas. E agora, se comprovado o envolvimento no assassinato do traficante Cleomir Bernardino, o filho do ex-deputado estadual Wallace Souza pode ser condenado a mais de 30 anos de prisão. E o julgamento foi retomado esta tarde com os depoimentos dos outros 2 réus, o ex-policial militar Moacir Costa, também conhecido como Moa, e do motorista Mário Rubens da Silva. O julgamento foi retomado por volta das 2 da tarde. Mário Rubens, mais conhecido como Mário Pequeno, negou as acusações e foi o primeiro a ser ouvido pelo júri. Ele disse que todo envolvimento que tinha com o ex-deputado Wallace Souza era estritamente profissional. Logo após a sessão, a juíza Eline Paixão suspendeu por 5 minutos e voltou com o réu Moa. Questionado pela juíza, Moa negou a participação de Mário Pequeno no crime, que matou o traficante caçula em 2007. O réu se contradisse várias vezes durante o depoimento, quando indagado sobre como conheceu Rafael Souza. Ele disse em audiência que foi coagido pelo secretário de inteligência Tomás Vasconcelos, depois que foi preso em outubro de 2008. Segundo o acusado, Tomás queria que ele confirmasse que as armas encontradas na casa dele eram de Rafael. Moura também falou da foto que aparece com o ex-deputado Wallace Souza. Ele disse que estava comemorando a graduação de faixa preta no jiu-jitsu na casa do ex-parlamentar. No auditório, familiares de Rafael estavam apreensivos. Depois de ser ouvido pelo júri, os 3 réus foram chamados para o debate. Primeira coisa é não ter pressa, a segunda coisa, apurar a prova, a terceira coisa é julgar com justiça. E a repórter Samira Benoniel, que está lá no fórum acompanhando o julgamento, tem novas informações. Samira. O julgamento ainda continua e já dura mais de 7 horas. E a expectativa é que só termine por volta de 11 da noite. O Ministério Público e os advogados de defesa tiveram 2 horas e meia de debate para argumentar o caso. Eles também estão tendo direito à réplica e à tréplica, se for necessário. O julgamento estava previsto para acontecer em 2 dias e, se não terminar hoje, a sessão continua amanhã. Para o Banco Cidade, Samira Benoliel. Mais uma ameaça de bomba suspendeu o atendimento, desta vez no Fórum Central de Juizados Especiais no bairro Aparecida, zona centro-sul de Manaus. Uma denúncia anônima mobilizou a Polícia Militar, que esvaziou o prédio de 4 andares, onde funcionam 11 varas cíveis e trabalham 200 servidores. Todas as audiências foram suspensas. Após uma vistoria feita pelo Esquadrão Antibombas, nada foi encontrado. No mês passado, um caso parecido também comprometeu o atendimento no Fórum do bairro Cidade Nova, na zona norte de Manaus. No próximo bloco do Banco Cidade, IFAM contesta projeto de construção de um shopping popular anunciado pela Prefeitura de Manaus. E você vai ver também que o recesso escolar, na maioria das escolas da capital, já mudou a rotina no trânsito de Manaus. Os detalhes a seguir aqui no Banco Cidade.